Fala, meus amigos, aqui é o Herman Barreto, moro em Governador Valadares, Minas Gerais, desde que nasci em fevereiro de 84. E sempre fui cristão, servo do Senhor, e hoje casado com Suelen, pai do Gabriel, e agora fiquei sabendo ontem que está sendo gerada uma nova criatura dentro do ventre da minha esposa. Então, isso é promessas de Deus há anos atrás, aí, que falava que ia ter um novo filho ou filha, sei o que Deus tem para mim ainda. E eu sempre querendo, mas a minha esposa sempre revidando. E agora, não teve jeito para ela. Deus furou a bolha. É aqui eu que mando. É Deus que administra. Sou servo também do Senhor na igreja, sou da Igreja Presbiteriana Betel, aqui em Valadares. Atuo como diácono já há 21 anos, como diácono na igreja. Exerço capelania, fazendo visitas nos hospitais, visita nos lares. E há pouco tempo me ingressei como Gideão Internacional também, onde aqueles que entregam Novos Testamentos, não sei se você já viu Novos Testamentos, em escolas, hospitais, hotéis, empresas. Não faço esse serviço de capelania externa. Também ingressei nos legendários, e tudo isso foi para quê? Exercer, servir o chamado de Deus na minha vida, servir. Então, Deus me deu algumas também canções, ministrações, Ele tem me levado para alguns lugares aí, onde eu vou, Ele tem me usado, eu tenho ficado à disposição do reino, disponibilizado para o reino. E acabei de finalizar um livro também, que até o nosso amigo Guilherme aqui está fazendo diagramação, fazendo a estruturação dele. E através desse livro que Deus me deu, que chama Transformação Integral, nós vamos fazendo o quê? Sobre palestras sobre os temas do livro. São 16 títulos que tem ali, capítulos, e a gente tem aqui algumas pessoas que andam comigo, e a gente está fazendo o quê? Uma máquina de palestrantes, levando a palavra de Deus através desse livro. E com isso também, eu venho falar que eu estudei ciências contábeis, formei em 2008, mas desde criança, desde berço, eu já sou contador. Eu já nasci, meu pai já era contador, meu pai tinha acabado de formar em Direito, na primeira turma aqui de Valadares, da FAD Vale, e eu nasci num escritório de contabilidade, praticamente. Então, ali, desde tenra idade, né? Eu sabendo de números, vendo administração, vendo acontecimento, e o mundo muda totalmente. E a contabilidade aqui no Brasil é algo que a lei muda direto. Agora tem que dar uma parada, mas a cada ano, final de ano, você tinha que parar para ver as instruções normativas novas ali para o próximo ano. E nós temos que ficar muito atentos a isso. E o que o brasileiro mais quer? Dar um jeitinho nas coisas. Quando vem a lei nova, eu quero dar um jeitinho. Tem como, contador? Tem. Tem como dar um jeitinho no papel? Tem. Mas na eternidade não tem, não, irmão. Você pode dar um jeitinho no papel que você quiser. Você pode mudar a DRE, o balanço, as informações, mas isso é a consciência, isso é a vida. Então, eu quero explanar um pouco, né, sobre isso. Não é que eu sou perfeito, mas eu busco estar diante do Senhor com minha cabeça hoje, tranquilo. As pessoas falam assim, como você consegue dormir 8h30, 9 horas da noite? É porque eu vivo em paz. Porque o que eu faço, não é que está cauterizado o erro na minha vida, é porque eu faço as coisas com paz e ciência. Paciência, com paz e ciência daquilo que eu estou fazendo. Já fui tentado muitas vezes a dar o jeitinho. E eu, há anos atrás, já dei jeitinho. Até que o Espírito Santo de Deus incomoda e faça morada na sua vida de verdade para você parar de dar o jeitinho. É fácil? Não é. No mundo de hoje, quem é empresário aqui, ó, sabe o que é ter lucro no Brasil, onde as pessoas só têm prejuízo hoje. Mas o seu lucro eterno, ele é o mais vantajoso. Ah, eu tô com um negócio aqui, cara,
não está dando certo, eu preciso de mexer nisso, naquilo. É Deus te tirando da zona de conforto. Pode ser Deus tirando a zona de expulsão, como o nosso amigo Everton fala, né, Everton? A zona de expulsão é Deus tratando com você, para você sair dessa zona de conforto sua e para um outro patamar, a um novo nível. Então a gente tem que estar muito atento aí como cristão. O que a Bíblia nos ensina como cristão? Como viver uma vida com propósito atrás dos números que a gente precisa apresentar. Eu vou falar aqui para vocês aqui que nós acreditamos que cada balanço que a gente faz na contabilidade revela mais do que números. Revela valores, revela princípios, revela decisões que podem honrar ou desonrar a Deus. E qual que é o lado que a gente está escolhendo? Quantas vezes você, empresário, eu, contador, já viu cercado de pressões? Para quê? Para exercer uma profissão e você exercer sua atividade. E no fim você precisa de prazo para entregar a documentação. Você precisa de prazo para pagar os tributos, as obrigações acessórias, mexer na folha de pagamento. E meio a tudo isso, a tentação vem para quê? Vamos dar um jeitinho nisso? Aí, quando o cara vai demitir uma funcionária, o que ele faz? Aqui, dá uma olhada aí. O que pode fazer para diminuir isso? Cara, números não mentem na realidade. Números não tem como mentir. E eu várias vezes já peguei empresários pedindo para dar um jeitinho de mexer na rescisão de funcionários. Olha só, coisa simples, na rescisão. E minha resposta contra esse empresário, sabe qual que é? Eu não faço. Primeiro, a lei não me permite. Segundo, eu não vou ser ético. Amanhã, essa pessoa pode ser uma nova cliente minha. E essa pessoa vai chegar diante de um Ministério do Trabalho para fazer uma rescisão. Ela vai procurar outros contadores. Ela vai procurar advogados para saber se tudo que eu fiz está certo ou está errado. Então não adianta eu ficar me dando jeitinho. O cara fica bolado comigo? Fica. Mas eu tenho que fazer o que é certo. Então eu aprendi através disso aí a andar certo com as coisas também de balanço, com a documentação de empresas. E hoje, graças a Deus, com esse mundo digital, quando você faz uma compra, uma aquisição, o sistema meu já puxa automático. Já fez uma compra, já vem. Não tem como você fugir daquilo que você comprou. Então eu vivo hoje, graças a Deus, daquilo que me apresenta. Eu não vou ficar caçando de você estar dando jeitinho dentro da sua empresa. Isso não é meu papel. Eu não sou fiscal. Prefeitura, Receita Estadual, Receita Federal, quiser fiscalizar é outra coisa. Mas o que eu faço hoje, a contabilidade, e eu exerço, é daquilo que me entregam. Se você deixou de me entregar um papel, mas está no sistema, eu vou lá e tirar a dúvida que caiu isso aqui. Confirma, é seu? Não, não é meu. Então o que tem que fazer? Vai direto nessa empresa que informou isso e pede para retirar. Ou então você assume que é seu. E o que é algo mais profundo que acontece, que eu quero falar para vocês, que a contabilidade, ela não é só papel. Quando eu não dou jeitinho no negócio, sabe o que acontece? A contabilidade se torna espiritual. Porque está atacando direto no meu corpo, está atacando na minha alma, no meu espírito, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Eu já estou colocando peso. E lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 1, ela fala o quê? Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, ali na época de Salomão, as balanças represavam o quê? O sistema comercial econômico, né? Ali, quem trapaceava na balança, enganava o próximo, estava também desonrando a Deus. E hoje, quais são as nossas balanças hoje? O relatório contábil, os livros fiscais,
demonstrativos e as decisões administrativas. Essas são as balanças dentro de uma contabilidade. Tá? E com a ética profissional, eu preciso de saber que não é apenas a norma técnica, a norma do CRC, a norma internacional, ou uma exigência do governo, é um princípio do reino. E hoje eu continuo vivendo para o reino do Senhor. Não condiz comigo falar que eu sou diácono, capelão, um escritor de livro evangélico, pregador da palavra, um cantor, um ministro do Senhor, se eu não estou vivendo isso na minha vida secular, na minha vida, no dia a dia. Então, aquilo que eu sou em casa, aqui é meu primeiro altar. Aquilo que eu sou aqui em casa, eu tenho que continuar sendo na área externa, na rua. Eu tenho que continuar sendo aquilo que eu sou no altar da igreja. Então, o meu altar, ele tem que condizer com a minha prática dentro da minha empresa. E o que é mais complicado ainda, Rodrigo, sabe o que é? É o conflito que eu levava, não levo mais, graças a Deus, de ser contador e ser empresário. Eu tenho outros negócios. Aí o contador sabe da lei. E o empresário quer fazer o quê? Dar o jeitinho. Aí você tem um conflito. Eu dou o jeitinho ou não? Imagina. Eu já cheguei a ter 9 empresas ao mesmo tempo. Podia dar jeitinho em todas elas. Algumas, atrás, já dei. Eu tenho ela hoje? Não. Vivi um conflito ano passado de uma empresa, o Everton participou das conversas comigo, de querer, né, de querer dar um jeitinho brasileiro dentro dela, de algo que gera muita grana, hoje já está gerando, mas eu falei o quê? Vou sair deste lugar, porque não condiz com a minha vida. O Everton participou disso comigo, ele orou junto comigo para eu tomar essa decisão, uma decisão muito difícil. E quando você é empresário, você cria uma empresa, você cria aquele negócio, saiu de você. Aí tem o ego, tem o orgulho. E aí, não, foi eu que criei esse negócio, isso. Não, é Deus que te colocou para te valorizar mais ainda o seu passe. E Ele quer te ensinar a ser um contador, a ser um empresário cristão e profissional ético onde você está. Nós somos mordomos da verdade, dos números e guardião da integridade. E nós somos o quê? Canal de justiça divina no ambiente empresarial. A sua empresa é só para você levar o reino para dentro dela. A sua empresa não está lá para você ter lucro, mas sim para ser generoso, divulgando a palavra do Senhor, para honrar a Deus com tudo que Ele colocou em suas mãos. E o mais legal de tudo, Everton, eu falei na sala com o Claudão agora ali, com o Douglas, nós temos em nossas mãos, não é uma empresa nossa, não é a minha empresa, é a empresa do Senhor. Nós somos o quê? Administradores. Ele confiou a você administrar e não dar jeitinho para ele. Porque quando Deus precisa de te mostrar que o resultado vem dele, ele só quer uma coisa da sua vida: a confiança. E quando um empresário decide honrar a Deus, ele decide honrar a Deus com transparência em tudo que está fazendo, ele está dizendo para o céu assim: eu confio no Senhor, eu confio na tua provisão e não no meu jeitinho. E quando um contador recusa de maquiar resultados para agradar A, Y, Z, ele está falando assim: eu prefiro perder esse contrato do que perder a presença do Senhor. E Deus tem me dado canções que falam muito da presença dele, do Espírito Santo. E é onde eu canto isso para a minha vida, para o meu dia, que a presença dele na minha vida é mais importante de qualquer coisa. A presença dele faz o quê? Fecha brechas. E é isso que nós precisamos todos os dias, fechar as brechas diárias. Hoje nós temos aí, chegando já a reforma tributária, né? Só vai pesando. Muitas empresas vão fechar.
muitas empresas vão querer dar um jeitinho. Muitos empresários vão ficar atrás de contadores para dar o jeitinho brasileiro. E aí, onde você vai parar? Qual a melhor opção? Partir para algo que eu não precise, ficar preso ao pecado, ou eu vou dar meu jeitinho para perder a vida eterna? E é exatamente aqui que nasce um propósito. A contabilidade transforma em ministério. E minha contabilidade transformou no ministério. O meu escritório, ele virou o quê? Um altar. Hoje eu sou pastor de pessoas. Eu não preciso ter um título de pastor formado na faculdade para falar de Deus. Hoje o meu escritório, eles viram o quê? Um altar onde eu falo de Deus todos os dias. E a planilha, os resultados que eu entrego através do meu trabalho, é o momento de que eu entrego meu instrumento como adoração ao Senhor. Eu estou falando que eu sou cristão neste mundo dos negócios, e eu não vou viver isolado nas finanças, mas eu vou inserir Deus dentro de todas as coisas que eu fizer. É isso que a gente precisa, então, todos os dias, pedir a Deus sabedoria, direção e prosperidade justa. Não é qualquer prosperidade. Quando a gente faz isso, pede a Deus discernimento, Ele nos dá muito mais do que planejamos. A gente tem que escrever, planejar? Tem, mas primeiro, antes de tudo, orar. Entregar ao Senhor tudo que está em tuas mãos, que Ele colocou. Senhor, o Senhor colocou isso aqui para mim, o Senhor me deu a contabilidade, o Senhor me deu a empresa X, Y, Z, o que eu faço agora com elas? Me dê clareza, me dê discernimento para eu fazer tudo como para o Senhor e não para homens. Né? E eu quero falar sobre implementar uma cultura dentro da igreja, dentro da empresa, que é algo que aconteceu essa semana comigo antes de ontem. Eu fui num evento de uma fintech, e você sabe, está falando de fintech, está falando de quê? Dinheiro. Onde Deus me levou, Rodrigo, para um certo momento, eu estava ali, aquele jogador, ex-jogador do Flamengo, Diego Ribas, ele estava no momento da palestra, ia começar a palestra no momento lá, e no mesmo momento eu estava para começar o Five Promessas, 5 horas da tarde. Eu deixei de ouvir a palestra daquele cara e fui para o lado de fora do saguão e abri a live para começar o Five Promessas, até te pedir ajuda do Lorival. Estava o Douglas, Elaine, outras pessoas, nós começamos a falar sobre o reino aqui, do lado de fora. E num certo momento ficou somente eu e a Elaine no Five Promessas e a palestra continuando. E eu fui ao banheiro. Ao que eu estava vindo ao banheiro, veio o CEO da empresa, menino de menos de 30 anos. Veio, encontrou comigo no meio do caminho, eu com a Elaine, conversando com a Elaine. Eu toquei na mão dele e falei, Léo, beleza? Eu sentei com esse cara na mesa dele uma vez. E um certo dia, eu precisando de tirar algumas dúvidas sobre o negócio, a empresa não me dava o feedback que eu precisava, e eu falei assim, eu vou baixar lá em Vitória. Eu fui para Vitória para conversar com ele, para escancarar aquilo que estava de angústia em mim, estava acontecendo. E eu fiquei muito nervoso, porque eu encontrei com ele na rua. Ele falou para mim assim, eu não converso com cliente, não. Eu tenho um gerente para conversar com você. Eu falei assim, como assim? Eu só quero falar com você da insatisfação que eu estou tendo com a empresa. Cara, conversa com o meu gerente. E saiu andando. Eu achei aquilo uma estupidez. E eu xinguei aquele cara. Xinguei, usei palavrão. Palavras chulas contra o Léo. E nesse momento que eu estava com ele antes de ontem, eu falei assim, Léo, quero te pedir alguma coisa. Primeiramente, tem uma testemunha aqui. Pedi perdão porque eu te xinguei e fiquei irado com você. E aquilo lá, e Deus falou comigo assim, você vai prosperar nesse negócio a partir desse perdão. Porque o CEO da empresa, eu tinha falado algo contra ele. Como eu posso estar inserido dentro da empresa se eu não estou valorizando a própria empresa? Então ali eu liberei o perdão, ele me liberou o perdão. E na conversa com ele, eu falei assim, Léo, dentro da sua empresa já tem a cultura de fazer culto? Ele falou assim, cara, na minha empresa, a gente não fala sobre política e sobre religião. Mas tem muitos cristãos lá dentro, cara. Tem muito crente lá dentro. A minha mãe mesmo é missionária.
Mas dentro da empresa a gente não fala sobre isso. Eu falei assim, na sua empresa, não é só na sua empresa, mas muitas empresas, Léo, não falam sobre religião, política e futebol. E ele confirmou comigo, é verdade, não fala. Eu falei assim, ó, mas você falou que não fala sobre política e sobre religião, mas sobre futebol você está falando dentro dessa empresa e neste exato momento, olha lá dentro. E eu dei um choque nele. E sabe o que ele virou para mim e falou comigo, Samuel? A partir de semana que vem, vai ter o culto dentro da igreja. Imagina uma empresa que hoje já fatura 15 bilhões. Só esse ano faturou 15 bilhões de transação, cara. Olha só quantos empresários esse cara tem. A mãe missionária, várias pessoas crentes. E quantas dessas pessoas não se converteram ao Senhor ainda no meio deles? Quantas pessoas não se chegaram ao Senhor diante deles? E dentro de uma empresa como aquela, que fatura bilhões, pode haver um jeitinho ou não dentro de uma contabilidade para fechar as contas. Mas quando você implementa a cultura do reino, tudo começa a mudar. Tudo que você começar a fazer, você está colocando em direção, em primeiro lugar, ao reino de Deus. Você está entendendo que você confia no Senhor de todo o seu coração. E que você precisa da direção do Senhor para que as coisas dêem certo ali dentro. Porque senão as coisas começam a travar na vida do cara. Quando você coloca o Espírito Santo dentro da sua igreja, na primeira hora do seu dia, nos primeiros momentos, com uma base, tudo transforma, o ambiente transforma, o trabalhador transforma e os valores começam a ser eternos. E o que eu mais quero falar hoje não é sobre o jeitinho brasileiro, o Caixa 2. Existe o Caixa 2? Mas o que pode te trazer de transtorno do Caixa 2? O seu contador já falou com você sobre o Caixa 2? O seu contador já conversou sobre você ter um faturamento X ou não ter nenhum faturamento? Olha só, coisa simples. O cara às vezes não tem nenhum faturamento e está entregando ali todo mês o seu Prolabore. Está tirando a guia de INSS para pagar. Como que você está pagando um INSS para uma empresa se você não tem faturamento nela? Coisa simples. Tem muitas empresas assim hoje. O cara não fatura e está lá pagando o INSS. Qual a cultura que você está implementando? Do certo ou do errado? A cultura dentro da empresa hoje, ela precisa ser implantada, gente. Para que você esteja coligado também com um contador cristão e que faça as coisas na sua vida dê certo. Porque não é sobre a sua empresa. É sobre a empresa de Deus. Você é sócio de Deus. Reflete não só sobre você, mas reflete o caráter de Cristo em você. Então, que você leia com cautela Romanos 12, versículo 2, que eu falo muito. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E a cultura do reino, ela começa numa mente transformada. Uma empresa que não tem a mentalidade do reino, ela copia o mundo. Mas a que tem a mentalidade do reino, ela não copia o sistema do mundo, mas ela influencia outras empresas. Quando eu comecei a implantar a mentalidade do reino dentro da mesma empresa, eu comecei a influenciar pessoas a buscar a Deus. Porque não é sobre eu estar aqui hoje, comer, beber e dormir. É sobre a minha eternidade, onde eu vou estar. Onde eu vou estar depois, igual o Fagner falou assim, encara o inferno de frente. Na hora que você sair, você vai sair dele. Então, você precisa de encarar o mundo. Enquanto o mundo está valorizando o lucro acima das pessoas, você precisa valorizar o reino acima do lucro. Enquanto o mundo está pregando competição, você tem que fazer o quê? Promover a cooperação dentro da sua empresa. Enquanto o mundo está buscando poder, você está ensinando a servir. E como eu posso servir melhor ao Senhor?
implantando cultura do reino dentro do meu negócio. E aí, quando você vê o que é invisível hoje, que Deus está trazendo a bênção lá na frente, eu estou apertado. Opa, continue sendo fiel ao Senhor. É lá na frente que Deus vai te mostrar. É no caminho que Deus vai te dar a visão. E você vai começar o quê? Fazer o quê? Atitudes com palavras e decisões que vão melhorar a sua vida e ter uma vida com Cristo no centro da cultura da sua empresa. E que deixe de ser apenas um negócio, mas ela se torna um ambiente de missão. Hoje eu, como contador, hoje eu, como empresário, eu uso meus negócios como missão. Tudo. Eu sou intencional de fazer as coisas para a missão. Então, quando a gente é um líder exemplar, nós criamos outras lideranças exemplar também. O líder cristão, ele não impõe valores, ele vive os valores. E como que eu posso viver valor ensinando o meu funcionário a dar o jeitinho brasileiro dentro da minha empresa? Como que eu vou falar de Jesus hoje aqui? Hoje é sexta-feira. Vamos falar assim, as pessoas ou fazem um culto na segunda-feira, 7 horas da manhã na empresa, na primeira hora do dia, da semana de trabalho, ou faz um culto de gratidão antes de fechar a empresa, na sexta-feira ou no sábado. Como que eu, proprietário da empresa, vou levar uma palavra do Senhor se naquela semana ali o meu próprio funcionário veio dando um jeitinho na empresa? Vai condizer com a minha realidade? O meu comportamento muda o comportamento da minha equipe. O seu comportamento muda o comportamento da sua equipe. E vai mudar, sabe o quê? O resultado da sua empresa. Então, algumas atitudes práticas que você pode construir dentro da sua empresa para ter uma vida de retidão ao Senhor. Uma vida com gratidão. É fazer o quê? Oração diária. Todos os dias, não na segunda ou só na sexta. Faça oração diária com sua equipe. Ah, eu não vou em todas as empresas, eu tenho 10 negócios. Gente, 7 horas da manhã tem uma live da empresa, todos presentes. Oração. Todo mundo entra na live e faz uma oração. Não precisa você estar em todos os lugares, você não é onipresente. Mas você pode fazer através de uma live. Reunião com propósito, começando com uma palavra de reflexão sobre o reino e sobre viver uma vida dentro da empresa com honestidade. Honestidade radical nos processos. Quando custa cada dessa que eu estou fazendo. Mesmo que eu estou fazendo isso aqui, ó, eu tenho direito pela lei, de pagar menos impostos. Não precisa do jeitinho brasileiro. Você não precisa dar o seu jeitinho, não. Você pode fazer ajustes fiscais. Você vai no McDonald's hoje, ele não te vende um sorvete, não. Você já percebeu a nota fiscal que você tira do McDonald's? Você já percebeu? Quem já percebeu aí? O que vem na nota fiscal do McDonald's? Ou do Burger King? Você já comprou algum sorvete lá, Weber? Vem sorvete escrito? O que vem lá, Everton? São os itens que vem a composição dele para pagar menos imposto. Pagar menos impostos. Você usar sua inteligência. Você usar pessoas com sabedoria e inteligência para diminuir seus impostos. Hoje eu captei uma contadora que é especialista em digitais, pessoas de e-commerce. Então, nós estamos fazendo aqui várias reuniões com empresários que estão em outros lugares pagando mais impostos e vindo para cá pagando menos impostos agora, sem dar o jeitinho brasileiro. Não precisa dar o jeitinho brasileiro. Quanto mais você fatura, mais você reflete a glória de Deus para mim. É porque, no fim de tudo, você vai ser generoso. Esse é meu ponto principal. Ser generoso. Hoje eu peço a Deus, sabe o quê? Ô, Paulo, hoje eu peço a Deus uma palavra. Eu passei semana passada isso aqui pro Douglas. Deus me dê liberdade geográfica e financeira. Por quê? Eu posso trabalhar em qualquer lugar no mundo e receber muita grana. E onde eu estiver fazendo missão, eu deixo a minha generosidade lá. Então, não é sobre o que você ganha,
É sobre o que você faz com o dinheiro e com o lucro real que você tem dentro do seu negócio. Deus está te dando prosperidade, é para o reino dele. É para alavancar o reino dele, para que pessoas conheçam o reino dele. E por isso que você tem que vir com dinheiro limpo. Eu não posso vir com dinheiro para o reino de Deus, ofertar no reino de Deus com dinheiro sujo, não, meu irmão. Eu não posso vir com o meu jeitinho brasileiro, ganhar 10 milhões de faturamento neste mês, por causa do jeitinho que eu dei aqui, e dar 1 milhão de dízimo, não. Você está entregando o que no altar do Senhor? O lucro limpo ou lucro sujo? E olha que eu já trabalhei há anos atrás, dando um jeitinho brasileiro. E do jeitinho brasileiro só me deu errada. Eu não tenho nada hoje do jeitinho brasileiro. Nada. Eu não tenho carro, não tenho moto, não tenho casa. Tudo que eu faturei do jeitinho brasileiro eu não tenho nada. Sabe por quê? Não compensa. O crime não compensa. Então, que a gente possa ter uma comunicação limpa e respeitosa também, sem fofocas, sem acusações dentro da empresa. A pior coisa que tem que destrói uma empresa são as fofocas. E quando você coloca uma cultura do reino dentro da sua empresa, você ensina as pessoas a amar mais e a valorizar as pessoas, reconhecendo que cada um tem seu esforço, cada um tem sua área, e ninguém intromete na vida do outro. Para que eu vou fofocar do Rodrigo, que está no outro setor? Para que eu tenho que ficar fofocando da vida do Samuel, que está no outro setor? Vai cuidar só do que é seu. Foca naquilo que Deus entregou para você fazer. E quando esses princípios a gente tornam constantes, algo sobrenatural acontece. O ambiente muda, os corações mudam, e até os resultados da sua empresa mudam. E eu deixei um recado lá para o Léo da Fintech. Léo, aquilo que você tem para 2027 vai vir para 2026. Aquilo que você tem de pensamento para 2027 vai vir para 2026 como resultado mais rápido. E aquilo que em 2026 você está planejando vai vir para esse ano ainda. Porque Deus está cumprindo Amós 9, versículo 13 na sua vida. Encurtando o tempo do plantio e a colheita. E esses resultados, a sua mãe, outra pessoa vai ser usado para a obra de Deus, os resultados financeiros. Então, foque em estar com a vida como um empresário cristão. Foque em ser eu, como um contador cristão. Que a gente possa focar em estar definindo os nossos valores espirituais. Com amor, verdade, generosidade, integridade. Isso deve ser o nosso DNA da empresa. Isso deve ser o DNA de um contador. Amor, verdade, generosidade e integridade. Que a gente possa comunicar com propósito, comunicar a palavra de Deus com excelência. Que a gente possa promover essa unidade aqui, ó, onde há visão e onde o reino possa prosperar. Porque tudo é de Deus, não é nosso. A sua empresa não é sua, ela é do Senhor. Você está aqui como um administrador. Você não é dono dela, tá? Você não é dono dessa empresa que você está nela como um sócio no quadro societário e num contrato social. Você é um administrador. O dono é do Senhor. Então, antes de qualquer coisa, converse com Deus em todas as decisões. Deus, veja isso aqui na minha cabeça aqui agora. Essa ideia é do Senhor. Chama pessoas, chama conselheiros para estar divulgando essa nova ideia que Deus te deu. Aí você vai ter o quê? Uma clareza. E no fim você vai celebrar ao Senhor que tudo faz. Essa empresa é do Senhor. A cultura do reino dentro da empresa, ela começa no coração. Mas ela transforma um ambiente onde o coração habita. E que Deus possa estar te usando para fazer dessa empresa o reino dele. Que você possa pegar esta empresa para levar a palavra do Senhor. E não para levar o dinheiro para dentro da sua casa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E em tempo de crise, sabe que Deus está o quê?
provando e te testando a sua capacidade para você para um próximo nível de uma empresa maior que ele tem para você administrar. E que eu possa continuar vigilante, temente ao Senhor, buscando ser fiel nas coisas que eu tenho feito. E ter integridade nas coisas que eu tenho feito. E que o jeitinho que o brasileiro usa não seja parte de nossas vidas. Amém? Eu quero agradecer por este momento aqui, mas deixando aberto aí algumas questões.